Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 17 da prova 2024 do Canguru, prova nível J de alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Esse aqui é um problema médio, né, um problema de nível médio de 4 pontos, mas ele poderia até estar nos problemas de 5 pontos, né? Ele, dentre os problemas de nível médio, ele é um problema mais difícil. Ele fala o seguinte: foi colocado um certo número de flores em 4 vasos. O número de flores no primeiro vaso é igual ao número de vasos que contém exatamente uma flor. O número de flores no segundo vaso é igual ao número de vasos que contém exatamente 2 flores. O número de flores no terceiro vaso é igual ao número de vasos que contém exatamente 3 flores. E o número de flores no quarto vaso é igual ao número de vasos que não contém flores. Aí pergunta, quantas flores ao todo foram colocadas nos vasos? Bom, o problema aqui, ele sugere que só há uma maneira possível, né, no total, uma quantidade total de flores, só há uma quantidade possível. Pode até haver mais de um caso a princípio, para se colocar as flores nos vasos. A gente vai ver que só tem um, na verdade, mas a princípio poderiam ter mais de uma, mas o número total, aparentemente, aí pelo problema, né, pelo problema fazer sentido, ele tem que ser o mesmo. Então vamos lá, a gente vê aqui no problema que só tem 4 vasos, então aparentemente a gente vai conseguir fazer isso analisando os casos. Porque se fosse um problema que tivesse muitos vasos, e obviamente não dá para analisar caso a caso, aí a gente tentaria fazer uma outra estratégia. Mas o que a gente vai fazer aqui é ir analisando os casos, de acordo com as especificações que ele deu aí para cada vaso, e a gente vai ver onde que a gente consegue uma condição possível. E nessa condição possível, quantas flores ao todo tem nos vasos. É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma tabela. A gente vai analisar vários casos, então o importante aqui é ser rápido durante a prova, mas ser organizado para não acabar cometendo um erro fácil, né? Um erro besta que pode prejudicar. Porque errando uma questão aqui no Canguru você perde pontos. Então a gente vai usar essa tabelinha para colocar aí as possibilidades de flores em cada vaso. Vamos começar pelo último vaso aqui, o quarto vaso, porque ele é um pouco diferente dos demais, né? Os demais sempre falam em relação ao número de flores igual ao número do vaso. O quarto vaso é diferente. Ele fala que a quantidade de flores que tem aqui é a quantidade de vasos que não contém flores. Uma coisa aqui para a gente já notar é que esse número que aparece em cada um dos vasos aqui, número de flores em cada vaso, em cada vaso, ele obrigatoriamente está entre 0, vou chamar esse número de x, né, o número de flor em cada vaso, e 3. Então ele é e 4. Isso nos casos extremos, né? Então é no máximo 4, porque são 4 vasos, né? Como ele tá, todos eles falam do número de vasos que acontece alguma coisa, só tem 4 vasos. Então o número máximo que pode aparecer aí é 4. E o número mínimo é 0. 0 número de vasos, né, seria. Então a gente vai trabalhar em cima dessas possibilidades. Vamos analisar então o quarto vaso primeiro. Bom, vamos começar do zero aqui. Será que é possível que aqui tenha um zero? Ou seja, não tem nenhum vaso, a princípio, que não tem nenhuma flor? Por definição do quarto vaso, isso já não pode acontecer. Porque se eu colocar um zero aí, significa que tem um vaso que tem 0 flores, que não contém flores, que é o próprio quarto vaso. Então o zero, ele já, se eu colocar um zero aqui, já gera uma contradição direto. Então no quarto vaso, tá, esse x aqui vai representar agora o número de flores no quarto vaso, ele não pode ser 0. Então o zero aqui, eu vou analisar os casos aqui embaixo, já não pode ser. Agora vamos ver o 1. Isso tudo aqui eu vou analisar superficialmente, depois a gente entra numa análise mais profunda dos casos um pouco mais difíceis. A princípio, não tem problema de eu colocar o número 1 no 4, né, no quarto vaso. Só significa que tem um vaso que não tem nenhuma flor. Esse vaso pode ser o vaso 1, 2 ou 3. Então, a princípio, isso aqui pode até ser. Então, esse aqui a gente vai analisar. Esse caso 1. Vou colocar aqui um certinho porque a gente vai analisar. O 2 também não tem problema. Poderia acontecer a princípio, depois a gente vai analisar com mais profundidade, mas a princípio, nessa análise mais superficial, poderia ter dois vasos que não contêm nenhuma flor.
e 3. Vamos ver o 3. Se eu colocar um 3 aqui, significa que tem 3 vasos que não contêm flores. Ou seja, só sobraram 3 vasos, né? Além do vaso 4. Então a situação seria essa aqui. Só que já não dá certo, porque se eu coloco um 0, por exemplo, eu coloco um 3 no 4, significa que tem 3 vasos que não contêm flores. Aí, ok, tem 0 flores no vaso 1, 2 e 3. Mas eu sei que o terceiro vaso, ele é igual, o número de flores nesse vaso, no terceiro vaso, é igual ao número de vasos que contém exatamente 3 flores. Então, nessa situação, não poderia ter um 0 aqui, porque tem um vaso que tem 3 flores. Então, deveria ser 1. Então, não dá para ser 0. Então, nesse caso, também gera uma contradição, ok? Também não dá certo com 3. Então, 3 já também não dá. E 4 também não vai dar, porque, nesse caso, o que acontece é que deveriam todos os vasos não ter nenhuma flor. Mas o próprio quarto vaso, ele teria 4 flores nesse caso. Tá? Então, também não pode ser. Então, sobram 2 casos aí de flores no quarto vaso para a gente analisar com mais detimento. Que é o número 1, né? Pode ser uma flor no quarto vaso ou 2 flores no quarto vaso. Então, vamos fazer essa análise aqui. Vamos começar analisando se x for, por exemplo, 1. Ou seja, tem 4 flores no quarto vaso. Vamos começar analisando essa situação. X igual a 1. Então, vamos colocar 1 aqui e vamos ver como que a gente continua essa análise. Então, ele está falando aí que tem um vaso que tem nenhuma flor, que não tem nenhuma flor. Vamos supor, a gente vai ter agora que separar isso em alguns subcasos, ok? Vamos pensar em qual dos vasos aqui que não contém flores, já que é apenas um. Vamos pensar que esse vaso é o primeiro, por exemplo. Vamos supor que esse aqui tem 0. Isso pode acontecer? Direto a gente já fala que não pode acontecer. Por quê? Porque o número de flores no primeiro vaso é igual ao número de vasos que contém uma flor. Mas pelo menos um vaso contém uma flor, porque o quarto vaso contém uma flor. Então aqui não pode ser 0, deveria ser pelo menos 1. Então já não pode ser esse o vaso que não contém nenhuma flor, nesse caso de x igual a 1. Então vamos colocar aqui, vamos supor que é no vaso 2. Então eu estou dizendo aqui que nenhum vaso contém 2 flores, né? Em outras palavras. Beleza. Agora vamos continuar nossa análise. Aqui, o quarto vaso, eu estou olhando para ele, eu estou vendo que tem uma flor. Então aqui no vaso número 1, pode ser um 1 ou pode ser um 2. Então, ou um vaso tem uma flor, que seria só esse aqui, ou 2 vasos têm uma flor, que seria esse e esse. Poderia também acontecer de ter 3, né, a princípio, porque o próprio vaso número 1 poderia conter uma flor, né? Nesse caso ficaria 1, 1, 1, aí 3 vasos conteriam uma flor. Só que esse caso aqui, a gente já descarta direto. Ok? A gente já descarta, porque se eu coloco 3 aqui, o máximo de vasos que contém apenas uma flor vai ser 2, vai ser o vaso 3 e o vaso 4. Então já não pode ser o número 3 aí. Agora vamos ver se pode ser o número 2. Então se eu coloco um 2 aqui, né, na suposição de que eu colocasse um 2 aqui, eu estou dizendo que 2 vasos contêm uma flor. Ou seja, obrigatoriamente o vaso 3 deveria conter uma flor nesse caso. Porém, isso significa que há um vaso que contém 3 flores, para poder obedecer às condições do problema. Só que, nesse caso aqui que a gente está analisando, nenhum vaso tem 3 flores. Então, também não pode ser. Não pode ser isso aqui. Então, por fim, colocaria o 1 aqui, que está dizendo que apenas um vaso contém uma flor, só que isso já é mentira, porque se eu coloco 1 aqui, 2 vasos contêm uma flor, então também não pode ser. Eu estou fazendo uma análise meio rápida aqui, porque se eu fosse fazer uma análise escrevendo todos os casos, ia demorar muito. Então, se você quiser depois escrever isso com mais detalhes no caderno, é um exercício legal. Ver se você realmente entendeu tudo. Mas durante a prova, eu sugiro fazer uma análise mais rápida, o mais rápido possível, para não perder muito tempo. Bom, então recapitulando, a gente está aqui vendo que no caso em que o x igual a 1, ou seja, que o quarto vaso contém apenas uma flor, nenhum dos casos aqui possíveis no primeiro vaso pode acontecer. Então,
esse x igual a 1 a gente já descarta, ou seja, não pode ter uma flor no quarto vaso. Então a gente só sobra um caso para a gente analisar agora, né? Eu vou colocar um x aqui, que esse caso aqui já foi analisado. Então, obrigatoriamente, se algum caso obedece a esse problema, então só pode ser duas flores no quarto vaso. Então vamos lá. Vou pegar isso aqui. Vamos analisar agora o caso em que x igual a 2. Ou seja, tem duas flores aqui no segundo vaso. Duas flores. Desculpa, duas flores no quarto vaso. Ou seja, eu estou dizendo que tem dois vasos que não contêm nenhuma flor. Só que não pode ser o segundo vaso. Eu não posso colocar um 0 aqui. Porque pelo menos um vaso tem duas flores, que é o próprio quarto vaso. Então aqui tem que ser pelo menos um. Logo, o 0 tem que vir aqui e aqui. Certo? Essa é a única possibilidade. Agora a gente tem que analisar o que acontece aqui no vaso número 2. Eu não posso colocar 0, porque eu sei que exatamente dois vasos contêm nenhuma flor. Eu não posso colocar 1, porque isso me obrigaria a não colocar 0 aqui no vaso 1. Mas eu posso, a princípio, colocar 2, porque ficaria tudo certinho. Eu sei que dois vasos têm exatamente 0 flores, é o vaso 0 e o vaso 1, vaso 3. Eu sei que nenhum vaso contém uma flor, dois vasos contêm duas flores, que são esses dois, e nenhum vaso contém 3 flores. Fica tudo certinho. Então esse caso é possível. Achei um caso possível, eu já poderia até marcar aqui, né, o número total de flores que ao todo foram colocadas no vaso é 4. Mas vamos continuar analisando aqui para ver se existe mais algum outro caso. A gente analisou que não pode ser 0, não pode ser 1, pode ser 2, mas vamos supor, por exemplo, que seja 3. Vamos ver se pode ser 3. Aqui a gente sabe que é 0, né? Não pode ser também, porque aí o vaso 3 teria que conter pelo menos uma flor. E não poderia ser mais do que isso. Por exemplo, estou analisando aqui a situação, por exemplo, de ser 4, de ter 4 aqui no 2, porque aí significa que teriam 4 vasos com duas flores, também não pode ser. E 5 muito menos, né? Porque é o número de vasos, só tem 4 vasos. Então o único caso realmente é esse aqui, ó. Tá? É um problema que tem que analisar vários casos, né? Meio chatinho de fazer, mas fazendo aí todos os passos e analisando organizadamente no seu pensamento, você consegue chegar à conclusão que o único caso possível é esse aqui mesmo. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Então, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.